Atualmente, nos deparamos com inúmeras crises políticas, econômicas e sociais em nosso país. São tantos escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas que acabam nos deixando indignados e descrentes com o atual sistema político. Alguns até se arriscam em defender uma nova ditadura. Mas você já parou para perceber como a maioria dos noticiários dão enorme ênfase aos problemas relacionados à política? Eles ocupam a capa dos principais jornais e revistas do país. Já notou que a maioria dos assuntos relacionados à política são sobre corrupção, desvio de verbas públicas e outros escândalos? E que tudo isso tem causado um grande mal-estar social e uma enorme descrença no sistema democrático, pois nos esquecemos de olhar para os direitos conquistados até aqui? Olá, meu nome é Jean, sou licenciado em Filosofia e acadêmico de História, e este é o canal Que História é Essa? Te convido a mergulharmos na história da democracia brasileira, para encontrarmos suas pérolas mais preciosas. Claro, não se trata aqui de oferecermos uma interpretação exata e original sobre o tema. Desejamos fazer memória do nosso passado recente, que muitas vezes esquecemos, negligenciamos ou até mesmo desconhecemos. Para retomarmos o processo de democratização, necessitamos retornar a 1964, ano em que foi instalada a ditadura civil-militar, a qual provocou uma interrupção na democracia brasileira, a fim de suspender uma suposta ditadura comunista, articulada pelo então presidente João Goulart, após anunciar as famosas reformas de base. A redemocratização brasileira foi um dos casos mais longos, um processo que perdurou por cerca de 11 anos, para que os civis retomassem o poder, e outros 5 anos para que o presidente da República fosse eleito por voto popular. A abertura política começou com a ascensão do governo Geisel, no ano de 1974, após expor um projeto de redemocratização que aconteceria de maneira lenta, gradual e segura. Além do mais, podemos destacar outros 3 motivos que colaboraram para o fim da ditadura civil-militar. O primeiro foram as eleições de 1974, que demonstraram a impopularidade do governo após a derrota dos candidatos da Arena, ligado aos militares. O segundo motivo foi o conflito interno entre os militares de uma linha mais moderada com a ala linha dura. O terceiro e mais importante fator foi o problema econômico, que começou em 1974 em decorrência da crise do petróleo, que afetou diretamente a economia brasileira. As medidas tomadas primeiramente por Geisel e em seguida pelo seu sucessor, João Figueiredo, não foram suficientes para conter a desaceleração da economia, o desemprego e a inflação. Além disso, antes mesmo dos militares saírem do poder, ocorreu em 1978 a revogação do Ato Institucional número 5, decreto este que concedia ao presidente poderes quase ilimitados, como fechar o Congresso Nacional e demais casas legislativas por tempo indeterminado, cassar mandatos políticos, censura a toda forma de expressão e a suspensão de quaisquer garantias constitucionais, o que eventualmente resultou na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo regime. Em 1979, já na administração de João Figueiredo, o Congresso aprovou a anistia, que, embora limitada, permitiu a reintegração à vida pública de políticos exilados como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes e Fernando Gabeira, a artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e a pensadores como Paulo Freire.
Neste mesmo ano, uma nova lei partidária pôs fim ao bipartidarismo compulsório, que era composto somente pela Aliança Renovadora Nacional, a Arena, dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com pouca força de expressão na época, criado apenas para disfarçar a ditadura a nível internacional. No ano de 1984 ocorreu as Diretas Já, movimento que contou com amplo apoio popular. Milhões de pessoas saíram às ruas para reivindicar a participação direta na escolha do novo presidente. No entanto, apesar da pressão das massas, a emenda não foi aprovada pelo Congresso para as eleições de 1985. Contudo, apesar do esforço dos militares em não deixar o poder, o candidato da oposição, Tancredo Neves, e seu vice, José Sarney, que viria a assumir a presidência após a morte de Tancredo, venceram o pleito, após divisões internas no partido militar, que naquela época já era o PDS. O principal legado de José Sarney foi a convocação da Assembleia Constituinte, que foi a experiência mais democrática na história brasileira, e o seu fruto, a Constituição Cidadã, de 1988, que foi considerada inovadora em relação às minorias, com a introdução dos pontos essenciais dos direitos humanos, redução da jornada de trabalho, direito de greve e liberdade de associação sindical, 13º salário para aposentados, seguro-desemprego, fim da censura, demarcação de terras indígenas, salário mínimo, licença paternidade, entre outros. Portanto, os direitos que temos hoje assegurados são o fruto de muitas lutas, debates e discussões de pessoas que sonharam com um país mais justo e fraterno. É certo que ainda temos muitos desafios pela frente. No entanto, isto não nos deve desanimar. Pelo contrário, olhando para a história, aprendemos que as mudanças são possíveis, que o nosso país pode e deve se tornar ainda melhor. O que não podemos é pararmos nas críticas, pois elas são importantes como parte de um processo que deve se concretizar em novas atitudes. Encerro este vídeo com a frase de Rui Barbosa, onde ele diz: "A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras." Comente nosso vídeo e diga o que mais lhe chamou a atenção e compartilhe com os seus amigos e familiares. Ah, e não se esqueça de deixar o seu